Então, né, a gente está aguardando a bióloga Daniela entrar, para nos dar uma aula, como ela sempre faz, nos cursos. Teve uma participação no curso de sobrevivência, junto ao mestre Itamar, né, levando a sua contribuição em relação aos animais que tem na Mata Atlântica, aqueles animais perigosos, e várias curiosidades que ela trouxe para nós também. Nós temos também aqui, ó, que ela vai falar sobre a lacraia, tem os outros insetos, que a vespa, formigas, tem formiga que é venenosa, abelha, tem abelha que é altamente perigosa para quem é alérgico, os marimbondos, aí as lagartas, os escorpiões, a aranha marrom, que também tem em alguns locais, né, na mata também tem, e a jararaca, como eu já falei, a cobra cipó verde, que o pessoal confunde muito nas laranjeiras, é uma curiosidade, às vezes, muito cuidado quando forem nessa época, colher laranja, bergamota. A Dani está aí na live. Vamos, professora! Boa noite! Muito obrigada. Tivemos uns pequenos problemas técnicos, mas já deu certo. Que bom. Pessoal, agora eu estou na live também, consegui entrar aqui. Boa noite a todos, boa noite Dani, boa noite Márcia e a todos que estão conosco na live. Uma noite fria, eu tomando meu mate, colhi o café dele, tá? É um prazer recebê-los no nosso Instagram e conversar com todos vocês sobre animais peçonhentos e venenosos, que a Dani é mestre, ela encanta, ela domina o jeito que ela conversa, todo mundo compreende de uma forma muito legal. Então, boa noite a todos. Muito boa noite, mais uma vez, né? Vamos deixar, né, nossos convidados ali, a Daniela e o Márcio, mais uma vez, na live da NPO Treinamentos, Casal Força Sempre. Tem vídeo novo no canal, como a gente falou, que hoje detalhe tem aí. Nós fizemos um café na cachoeira, uma trilha com um café. Então hoje, né, como a gente anunciou durante a semana, que íamos falar sobre os animais de interesse médico. Vamos deixar o Márcio se apresentar e a professora bióloga Daniela. As damas primeiro. Muito obrigada pela gentileza. Então, boa noite, Paulinho, Natália, Márcio, né, e todo mundo que está acompanhando, né, essa live, que nós vamos falar um pouquinho, então, sobre os animais de interesse médico, especialmente, né, os peçonhentos, os venenosos, a diferença entre eles, e outras curiosidades, né, que forem surgindo também, e eu acho que o pessoal, durante a semana, enviou, né, para a NPO, no direct, algumas dúvidas, algumas curiosidades que gostariam de saber. Então, o pessoal, né, nesse bate-papo vai passando e a gente vai conversando. Só vou me apresentar, então, brevemente, né? Eu sou a Daniela Oliveira, eu sou bióloga, e sou professora também, né? E a Natália engrandeceu bastante me chamando de mestre nessa área. Não, na verdade, eu sou bem autodidata, é um assunto dentro da biologia que eu gosto muito, né? Particularmente gosto muito de fauna, de modo geral, mas desde criança sempre me encantei bastante por esse universo mesmo dos animais peçonhentos, esses que as pessoas geralmente elas têm mais medo, mais receio, né? Eu tenho bastante curiosidade e a gente foi buscando saber um pouquinho deles, né? Então, a gente tem um pouco de conhecimento para passar, né, para quem estiver participando da live, e eu espero, então, poder contribuir, né, nessa noite com o que eu tenho de conhecimento, que eu estudo, e também na prática da minha profissão eu fui aprendendo. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Márcio Brasil, eu sou jornalista e atualmente eu estou também estudando geografia. Então, uma área que tem me interessado cada vez mais, até porque o momento em que nós vivemos no Rio Grande do Sul, todos os acontecimentos que nós tivemos nas últimas semanas, tudo tem a ver com geografia, com relevo, com hidrografia, né, assoreamento, tantas questões que têm sido debatidas, né? E parabéns à NPO por incitar esse tema, essa discussão, esse debate com a Daniela, que é uma especialista, sim, e uma bióloga de referência em nossa região, porque nós aqui em Santiago nós convivemos com
muitos animais silvestres. Nós convivemos com cobras, nós convivemos com escorpiões, nós temos aqui apicultores, abelhas, né? Nós temos bastante abelha. Então, o gambá, né? Vários animais que as pessoas não sabem como agir em relação a eles, né? Então, muito importante esse debate, esse momento em que a Dani vem trazer com o seu amplo conhecimento, que tipo de animais nós convivemos, que tipo de animais nós temos que preservar, né? Preservar os animais, né? O que eles representam para nós, né? Porque muitas vezes as pessoas têm dúvida, né? Antigamente se tinham uma consciência assim de que para fazer chover tem que matar um sapo e virar de cabeça para baixo. Se uma cobra aparecer, tem que matar ela, né? Então, cada animal que nós temos no nosso bioma, ele faz parte de uma cadeia que ele tem uma razão de ser, de estar ali. Mas a Dani, especialista, vai nos colocar muito bem essas questões, né? E estamos aí para questionar. Então, muito bem. Então, a gente acredita que esse assunto ele é extremamente relevante, é uma das oficinas do curso do Primeiro Socorro em áreas remotas, e ele é extremamente relevante, porque são dúvidas assim, surgiram muitas dúvidas no direct ali, até no grupo particular também, e o pessoal gosta muito dessa oficina, porque ele gera um debate muito legal, uma troca muito legal, né? A Dani participou do outro curso também como instrutora, participou ali no Sobrevivência, e a troca que gera, ela é muito interessante para nós. Então, Dani, a gente deixa à disposição para fazer a explanação inicial, e depois a gente vai tirando as dúvidas. Chegou bastante perguntas, assim, acho que perguntas que muitas pessoas têm curiosidade, então a gente te deixa à disposição agora, quiser iniciar, e depois a gente vai colocando essas perguntas. Joia. Então, vou aproveitando antes de começar, consegui ver algumas pessoas que estão na live, eu vou mandar um alôzinho, senão eu esqueço, para minha irmã, a Daiane, eu vi que está participando, a Daiane Gonçalves, a Andressa, nossa colega lá da Secretaria do Meio Ambiente, que também é bióloga, a Alana, que é a nossa estagiária da Secretaria do Meio Ambiente. Então, legal, né? Então, as pessoas também da área ambiental e da área de educação, né, participando, porque isso é muito, muito importante. Em relação à minha irmã, além, né, da questão da familiaridade, houve na escola que ela trabalha, eu sei que teve relatos esse ano ainda de serpentes lá, peçonhentas também, então eu acho que isso é muito legal. O pessoal da área de educação, principalmente que trabalha nas escolas do campo, né, participarem, se informarem, de certa forma conhecerem para saber como agir nessas situações, né. Então vamos lá. Eu acho que, para começar, a gente vai fazer essa diferenciação entre o que são peçonhentos e venenosos, né? A gente, de modo geral, as pessoas elas acabam utilizando, né, esses termos de forma similar, né, como se fossem sinônimos, mas existe cientificamente uma diferença entre eles, tá? Os animais peçonhentos, que nós chamamos de peçonhentos, são aqueles que eles produzem em glândulas especializadas em algum local do corpo. Então eles produzem uma toxina, peçonha, veneno, né? Daí tem várias formas de denominar, mas eles produzem esse veneno, essa peçonha, e eles também possuem um órgão inoculador. Eles conseguem injetar então esse veneno no corpo de outro animal, e no caso, né, enquanto a gente fala de interesse médico, no corpo humano. Tá? Então, entre eles, a gente vai ter as aranhas, os escorpiões, as serpentes, lacraias. Então, são os principais exemplos de animais peçonhentos. E os animais venenosos, porque a gente acaba usando, né, de forma ampla como que se esses que eu citei fossem venenosos. Não. Os venenosos, eles produzem também a toxina, o veneno, mas eles não têm um órgão inoculador que injeta específico. Então, como que eles fazem essa transmissão? Como que eles passam esse veneno, essa toxina do corpo deles, né, para o nosso, ou para a presa, ou para o predador, porque na verdade essa produção de toxina ela serve como proteção para eles, né? Eles produzem para se proteger dos predadores através do contato com a pele.
geralmente eles liberam pela pele, ou também quando nós ingerimos, a ingestão de uma parte ou do todo desse animal que é venenoso. Então, exemplo, alguns tipos de peixes, e o mais popular que é o sapo, né, que as pessoas têm, algumas que têm bastante ojeriza, nojo, medo, né, de sapo, algumas fobias existem, mas é um animal extremamente importante, né, no controle biológico de outros animais que também, né, são de interesse médico e que causam uma série de problemas de saúde e doenças, transmissores. Então o sapo consegue fazer esse controle. Alguns tipos de rãs e pererecas também, que produzem, né, na pele, que são mais comuns, então, lá na região da Amazônia, também são considerados venenosos. Então, são essas duas diferenciações principais entre eles, né? Peçonhento produz e injeta, tem um órgão para fazer, então, a transmissão, né, para o nosso organismo, desse veneno. E o venenoso não, ele produz, mas ele não tem órgão para inocular. Então ele transmite ou se ele se alimentar dele ou através da pele mesmo. Seguimos. Uma pergunta que chegou para nós assim, sobre as serpentes. A cobra, ela pica, ela morde ou tem a cobra que... Como que é para inocular, vamos dizer assim, o veneno na presa, na pessoa? Como que acontece, vamos dizer, a serpente, como que ela vai morder, ela vai picar, como que é isso? As duas formas são usuais. Mordida, né, porque ela usa a boca, na verdade, então por isso que se chama mordida. Ou também pode se falar picar, que ela picou, não tem problema, mas é questão de uso mesmo. Mas o que acontece, essa injeção, né, inoculação do veneno se dá com uma presa, né, que ela tem presas, ela tem as glândulas, primeiramente uma glândula especializada para produzir a peçonha, e tem as presas para poder fazer a inoculação. E aí existe uma diferenciação para as cobras, para as serpentes, né? A gente também popularmente chama de cobras, que fica mais fácil, mas o nome correto é serpentes. As serpentes, elas têm uma diferenciação, então, em relação a ao tipo de presas. Então, elas são classificadas em 4 tipos. Existem as serpentes que são chamadas de aglifas, né? Glifo significa dentição, dente, e o A na frente é não. Aglifo quer dizer não tem dentes, não tem, então, o dente inoculador de peçonha, e ela também não produz peçonha, tá? Então é um grande número de serpentes tem essa classificação. Elas têm dentinhos pequenininhos que a gente comumente chama de serrilhado, né? Aquela dentição que serve só para ela se alimentar. E boa parte delas são constritoras, elas abocanham, né? Seguram ali a presa com a boca, né? Com aqueles dentezinhos que elas têm que não produzem nenhum tipo de peçonha, e depois elas se enrolam no corpo da presa para apertar, segurar e começar a se alimentar, ou com a constrição mesmo, né, acabar esmagando ali para facilitar depois a deglutição dessa presa. Um exemplo, por exemplo, são as sucuris, as boas constrictor, as jiboias, a piton. Então elas são áglifas, elas não produzem veneno e não têm também dentição que inocule. Porque no caso é interligado isso, se ela não produz, ela não vai ter a dentição. Depois nós temos também as opistóglifas, que produzem a peçonha, elas têm então a glândula que produz, e elas têm uma presa também,
para inocular. Só que essa presa, ela fica na parte inferior, fica atrás na boca. Eu sempre faço o exemplo da mão, né? Quando eu vou explicar, quando a gente tá sem os recursos visuais, a gente tá com um banner aí, mas para tentar explicar, vou usar a minha mão como se fosse, né, a boca. Elas vão ter no fundo da boca, nessa região, então, a presa que faz, então, essa inoculação da peçonha. Mas os acidentes com essas serpentes, eles são bem raros. Por quê? Porque, no geral, elas têm um porte menor de tamanho. Na verdade, elas podem ser bem longas, mas elas não têm a cabeça, a boca muito grande, né? São menores. E para ela conseguir... Vamos assim dizer que aquela na minha mão ela vai picar, né? Vai morder ou picar, tanto faz. Geralmente elas são rápidas, né? É um bote rápido. Ela não consegue, então, colocar abrir toda a boca dela para conseguir fazer com que essas presas lá do fundo da boca inoculem, né? Isso é a nível de ser humano, né? Porque nós somos bem maiores. Como as presas, que elas vão buscar presas, então, né, que elas possam se alimentar, elas conseguem fazer isso. E para fazer, elas ficam mordendo, elas ficam mascando, na verdade. Elas dão aquele bote, dão aquela segurada até elas apertarem e injetarem, então, a peçonha através das presas. E em nós, para elas conseguirem fazer isso, é só se a gente estiver manipulando. Então, pegar ou ficar parado mesmo ali, talvez num dedo do pé, elas consigam fazer isso, mas é bem mais difícil. E elas, de modo geral, também são serpentes que elas sabem que elas não têm todo, né, esse potencial, e elas buscam o quê? Se alimentar, então para isso que elas usam a peçonha ou a defesa. Então muitas vezes elas sabem também que como meio de defesa não vai ser muito efetivo, né, porque o ser humano ou dependendo um outro animal de porte grande, não vai bastar essa forma de defesa, e elas comumente elas fogem, tá? Existe, tô falando demais, mas depois que eu me empolgo, Bom, existem algumas espécies dentro das opistóglifas que elas são consideradas, são chamadas de semi-peçonhentas. E isso ainda é uma divergência na área, no campo científico, né? De todo o pessoal aí que estuda dos herpetólogos, né? Que é a área da biologia que estuda, então, tanto as serpentes quanto os anfíbios, né? Os répteis e anfíbios. Então, nesse meio acadêmico, eles divergem ainda quanto a isso. Então, muitos chamam algumas espécies que são opistóglifas, que têm a presa, então, lá no fundo da boca, que injeta a peçonha de semi-peçonhenta. Aqui nossa região, o Paulinho sabe bem, porque nós já fizemos alguns resgates de algumas, elas são bem comuns. A gente tem uma cobra verde aqui que aparece, ela é verdinha com uma listra marrom, né, em cima no dorso, que eu falando, agora me fugiu o nome dela, a Philodres olferse. Philodres olferse é a cobra, é uma cobra comum, então no ambiente, acaba sendo comum no ambiente urbano. Ela, né, geralmente elas vivem em áreas rurais, né, pela necessidade, então não. Essa aqui Cobra verde. É a cobra verde. Isso, é a cobra verde, ela tem uma listra marrom, né, começa aqui na lateral dela, na cabeça, né, e segue, então, essa listra pelo dorso. Ela tem uma ação de peçonha, que há registros de óbito, 1 ou 2 óbitos já registrados, geralmente criança, né, ou idosos, que ao decorrer da nossa conversa, né, a gente vai pontuar isso, né, que é preciso um cuidado especial sempre, né, que qualquer
animal que tenha peçonha ou tenha veneno, depende, o que vai causar no organismo tem muito a ver com o organismo, né? Com a pessoa, se a pessoa está debilitada, se ela é criança, porque, né, é menor, então aquela quantidade poderá causar um dano maior, né? Pessoas doentes, pessoas idosas que são mais debilitadas, então o organismo não consegue combater muitas vezes essa peçonha. Então, às vezes, um animal que não faria muito dano fisiológico para um adulto em tamanho normal e tudo mais, saudável, pode causar, então, numa criança ou num idoso. E essa é uma espécie que pode acontecer isso, né? Com certeza, se no meio biológico, a gente chama tomar uma grampeada, né? Se tomar uma grampeada de uma opistóglifa, né? No caso dessa aí, vai acabar, então, ficando inchado, bem dolorido, né? E algumas pessoas, o organismo vai, né, com seus anticorpos, combater aquela peçonha e outros vão precisar de atendimento médico, então tem que ter cuidado. Sigo, estou com tempo, como é que tá? Me perguntaram aqui, é a cobra cipó verde, que chama. Isso, a cobra cipó verde. O dela, Daniela, só repete para nós, Philodres olferse. Isso. E outra que tem as presas no fundo da boca é a nossa coral, né? Que tem na nossa região. Os acidentes com ela. Tem, vamos dizer assim, ó. Qual é o acidente com serpente mais comum na nossa região? Qual é a cobra mais comum? E também o Márcio ali, mais alguma. Que ele tem uma colocação para fazer. Márcio Sudati também, grande abraço, nosso amigo lá está participando. Márcio Sudati. Grande amigo Márcio Sudati. Dani, uns meses atrás, eu reparei aqui na minha casa que num cantinho ali, debaixo da mesa, havia um amontoado de alguma coisa. Aí eu olhei a princípio e digo, não acredito que o gato fez sujeira ali. Aí eu dei uma olhada mais atenta, vi que era uma cobra. Aí eu, não acredito que o gato trouxe essa cobra para cá. Né? Aí eu achei que estava morta, né? Aí ela estava bem enrodilhadinha. Aí eu peguei uma vassoura e fui puxando. Opa, a cobra está viva, né? Mas ela deu uma mexidinha. Era daquelas cobras dormideiras que chama, né? Só que ela estava bem de boas, né? Bem na paz. Aí eu peguei um balde e puxei com a vassoura para dentro do balde e coloquei uma sacola em cima, de modo que ela não fugisse. E aqui próximo à minha casa tem o açude da aviação férrea, né, o antigo açude da aviação férrea. Levei, atirei a cobra lá e saí correndo, para ela não vir atrás de mim. Não, brincadeira. Mas eu atirei a cobra lá, deixei, né, que tomasse o rumo dela, né. É uma cobra comum, muitas vezes, de aparecer em residências, né. Nesse caso, eu acho que não foi o meu gato que trouxe, porque se fosse ele não teria deixado a cobra viva, né. Então, eu acho que ela entrou e se instalou por ali. Às vezes as pessoas têm aquele impulso de matar, né? Mas eu vi que a cobra estava viva, estava, acho que talvez dormindo, repousando, sei lá, estava pacífica, puxei para dentro de um balde e dei rumo para ela, né? Liberei ela na natureza. Tá. Provavelmente, pelo que tu descreveu, Márcio, é uma dormideira. Elas também são chamadas de cobra caracoleiras. Elas se alimentam de lesma, caracol, caramujo. A áglifa, que é aquele primeiro exemplo que eu dei, né? Não produz peçonha. E como elas se alimentam, então, de lesma, caracol, esses caramujos, elas buscam os locais que têm esses alimentos, que geralmente são as hortas e os jardins. Então, elas são muito comuns no ambiente urbano por conta disso, né? Por essa fartura de alimentos que elas têm, né? De presas. E elas acabam vindo para se proteger dentro, né, das residências. E
elas ficam assim, bem, o nome dormideira é exatamente por esse comportamento, elas se enrolam e ficam assim, parece que elas estão mortas, né? Ficam paradinhas, às vezes pega, ela tá enroladinha, ela não se desmancha daquilo ali, né? Mas assim, ela é bem dócil também, e parabéns assim pela tua atitude e a maneira que tu fez o manejo dela é exatamente isso, é puxar com uma vassoura, com um rodo, colocar dentro de um balde. E isso vale também se ela fosse uma serpente peçonhenta, né? Com uma distância, o rodo, de preferência um balde ou uma caixa grande que com a tampa que consiga fechar para depois soltar, né? É difícil falar e é uma coisa que é bem polêmica, né? O que eu vá comentar e causa estranheza, mas assim, matar as serpentes é crime ambiental, né? Previsto em lei. Então a gente sempre vai orientar, né, para não fazerem. A gente sabe que é uma questão cultural, né? As pessoas têm medo, né? A gente sabe, eu venho também de uma família também que culturalmente, né, vem do interior, e no interior isso é uma prática comum, as pessoas, né, têm esse receio, desconhecem, não sabem diferenciar o que é peçonhenta ou não, e acabam matando elas, né? Mas enquanto profissional, eu tenho que passar sempre essa orientação, né? Que nós não devemos, então, matar, porque ela tem um papel biológico, ecológico importante. Então, assim, sempre... quando aparecer na cidade, chamem o Paulinho, chamem algum órgão, né, algum órgão ambiental, né, seja da Polícia Ambiental, Secretaria do Meio Ambiente, né, entre em contato com alguém para tentar fazer esse manejo, né, e depois a gente vai soltar, quem fizer o manejo vai soltar ela numa área que não tenha, então, residências, para não ter, né, risco de acidente. Mas matar seria, né, o errado em toda essa história. Só para concluir, que eu tô falando dos tipos, para não ficar uma informação pela metade, eu vou tentar resumir. Os outros tipos estava falando dos tipos de cobra pela dentição, eu falei das duas, da áglifa e da opstóglifa, que são as que têm menos... a primeira não tem risco nenhum, o segundo tipo, que é a opstóglifa, né, é intermediário, e depois vem os dois tipos de dentição, que são das cobras que são consideradas peçonhentas, tá? Que são as proteróglifas, elas têm na frente também a dentição, na parte da frente da boca, só que são presas fixas e pequenininhas, que inoculam, então, injetam o veneno. E um exemplo são as corais verdadeiras, tá? Que nós temos no Rio Grande do Sul 3 espécies de corais verdadeiras. E o último dos grupos, então, de peçonhentas, está enquadrado pelo tipo de dentição como solenóglifa, que é aquelas que a gente vê nos livros didáticos, né? Quando vai pesquisar, que ela abre, né, a boca e ela tem as presas retráteis, né, dobradinha, e quando ela abre, ela coloca a presa para fora fazer esse movimento. Então ela tem a mandíbula dela móvel e a presa também. E aí vai entrar a jararaca, cascavéis, a surucucu, que não tem pra cá, que é a surucucu pico de jaca também, Mata Atlântica lá pra cima, a Amazônia, né, e dentro disso, agora eu venho para responder a pergunta que fizeram da questão do veneno, né, das mais, assim, de modo geral dá para fazer duas classificações quanto ao risco de acidente e a potência do veneno. Potência de veneno, que é assim, o veneno que é mais forte, que vai ocasionar, então, maiores danos ao organismo humano. Primeiro lugar são as micruros, as corais verdadeiras, tá? Esse veneno delas, ele vai agir no sistema nervoso, tá? Então a pessoa pode dar até paralisia, insuficiência respiratória, então é um veneno bastante potente, tá?
tá? Coral verdadeira. Depois a surucucu, a nível de Brasil, eu tô falando, a surucucu que nós não temos aqui no sul, no Rio Grande do Sul, tá? E ela é uma serpente muito grande, então é a maior serpente da América Latina peçonhenta, então ela consegue injetar muito veneno, né, muita peçonha, e isso acaba, então, ocasionando uma quantidade, né, de toxina no organismo, então por isso que ela tem uma potência grande de envenenamento. E depois vem as jararacas e a cascavel, tá, na potência de veneno. Que essas outras têm o veneno tem uma ação mais hemorrágica, da hemorragia, o necrosante, e todas sempre atacam o sistema renal também ali, os rins. Mas no risco de acidente é diferente. O maior risco de acidente é com as jararacas, tá? Jararaca, a cruzeira, que é um tipo de jararaca. Então elas são bem abundantes, tem em todo o país, né, em todas as regiões. E elas são cobras que a gente diz são mais estressadas, né? Elas são mais... me faltou agora a palavrinha. Mais raivosas. Agressivas, obrigada, Márcia, o Paulinho, não vi qual que falou, mas agressivas. Então, assim, elas dão bastante bote quando elas, né, encontram, assim, uma pessoa, né, no caminho, né, delas, porque na verdade quem tá a gente que vai estar no caminho delas, né, porque a gente vai encontrar elas no ambiente natural, né, geralmente, então elas dão bastante bote, assim, são bem agressivas, e elas têm também essa questão da coloração que permite elas ficarem bem camufladinhas. Então o risco de acidente com elas é maior. Depois as cascavéis, em segundo lugar, né, elas fazem aquele barulho, né, com o chocalho que, né, serve para avisar, né, para dizer que elas estão ali, que elas estão também, né, irritadas. É uma maneira de defesa, de avisar e se defender. E em último são as corais. Então, assim, as corais, o potencial de veneno é o maior, o veneno é o mais forte, mas o risco de acidente com elas é bem menor, porque elas têm já uma questão de serem cobras bem mais calmas, mais pacíficas. Elas geralmente não dão bote, tá? Quando elas se encontram, por exemplo, com o ser humano, elas vão procurar fugir, sair do lugar, sabe? Elas não são agressivas. E os acidentes com elas se dão em função de manipulação também, ou mexer em alguma coisa, assim, com as mãos, por exemplo, o pessoal para fora, na terra, vai tipo, até na horta, colher alguma coisa, mexer, assim, coloca a mão e dela consegue, porque elas são pequenas também, né? A cabeça delas é menor, a boquinha delas é menor, então quando elas mordem ali, então vai ser assim nessa questão de manipulação. Elas não dão bote, é um acidente bem raro, mas o veneno é muito forte, tá? Até aconteceu, foi esse ano, muita gente deve ter visto um acidente no interior de Bossoroca, que uma idosa de 69 anos faleceu, e, se não me engano, era jararaca cruzeira, que eu vi, que era a cobra que ela teria matado a cobra e amanheceu e estava em óbito já. Então eu acho que, e a gente vê notícias assim, antigamente não via tanto, e a gente acabou vendo bastante, assim, até pesquisando no curso, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em outros locais. Então, eu acho que a informação referente às atitudes que são tomadas, a gente tem que passar para as pessoas, e é importante o conhecimento, né? E o pessoal confunde muito, por exemplo, essa dormideira que o Márcio falou. Ela também é aquela, se a Daniela me corrige, é aquela que às vezes ela é muito parecida com a jararaca, Daniela, essa dormideira, porque o pessoal confunde bastante. Confundem. Não, assim, eu particularmente vou dizer que não é parecida, mas para as pessoas, né, de modo mais leigo, vão achar que são, pela questão que as jararacas, elas têm a coloração entre branco escuro, um marrom escuro, assim, e essas também. Mas o padrão de desenho, a malha, né, que a gente diz, é um linguajar também popular para as pessoas poderem entender.
a malha ali, o desenho delas é bem diferente. As jararacas, e eu explico sempre no curso também, né? A gente mostra e fala, elas têm um padrão, as jararacas, e incluindo cruzeira. Cruzeira é um tipo de jararaca, é o urutu cruzeiro. Elas têm um padrão de desenho no corpo que lembra um U virado, uma ferradura. É um desenho virado escuro no corpo. Ou alguns dizem que quem é mais antigo, que nem eu, que é um gancho de telefone. Os telefones eu deixei tu falar primeiro, né? Que é um gancho de telefone, uma ferradura. Então ela tem esse desenho como se fosse um C. Ao contrário, então, viradinho, tá? Então, ali vai ser mais ou menos esse padrão, daí tem diferença, às vezes ele é manchado meio apagado, às vezes ele é inteiro, depende da espécie. Mas as outras não, a dormideira, ela só é uma mancha, ela é só manchada ali, ela não tem esse formato. Mas é em função da combinação de cor, do branco, do mais claro, com essa cor mais escura, acabam confundindo. E confundem também com a boipeva, que as pessoas também chamam de capitão do mato, que eu não sabia que tinha esse outro nome, falavam muito, recentemente eu descobri que esse nome comum para boipeva, que é uma serpente também, só que ela é brabinha, ela corre, é aquela famosa que corre atrás, é essa aí, a capitão do mato ou boipeva, e apareceu, acho que teve um resgate aqui pelos bombeiros na cidade uns anos atrás. Essa sim, ela mimetiza, ela é bem parecida com as jararacas, só que ela não é peçonhenta, ela é uma serpente áglifa também, e ela bota a banca para tentar se defender ali, ela se estufa, ela se achata e infla o corpo para parecer maior, né, para amedrontar, mas ela não causa nada, na verdade. Já me deu medo, já me causou medo. A dormideira te causou medo? Essa? Não, essa capitã do mato. Ela chamam de capitão do mato, ela também. Corredeira. Então, você tem outras até que parecem mais com as jararacas, né? Só que aqui na cidade, né, a gente não, né, por ser um ambiente urbano, não tem muitas que aparecem, são aquelas que conseguem se adaptar, né, à área urbana. Então, as pessoas fazem essa confusão, que é natural. Viu? Tem uma menina muito querida que apareceu na live agora, né, Paulinha? Nossa amiga, tá? Então, um abraço, tá? A tua moça, de Pedro? E ela tem mais de presente pra ela, segundo o Paulinho vai mandar, tá? E o Márcio Sudati perguntou da quachara. A quachara é um tipo de jararaca, Márcio, também, tá? Não tem registro também, aqui a gente não tem. Eu também cresci ouvindo falar, né, na quachara aqui, mas nós não temos aqui na nossa região ela ocorre no Rio Grande do Sul, mas aqui na região não. Mas é o mesmo padrão esse de desenho, só que ela tem uma coloração mais... Tem uma parte mais amareladinha também, assim, no tom mais amarelado, mas não temos. Dani? Oi. Dani? Ainda na questão de doenças, né, causadas por animais, eu gostaria de te perguntar, hoje está se debatendo muito no Rio Grande do Sul, nos municípios alagados, principalmente, os municípios que sofreram com as inundações, que ainda estão com alagamentos, em relação a doenças como leptospirose, né, e outras doenças, né, o que essas doenças ocasionam, como é que essas doenças surgem através das águas de enchente? Bom, a leptospirose em si, que está bem em voga, né, as pessoas têm comentado bastante, a transmissão dela se dá pela... É uma doença bacteriana, né, uma bactéria que causa essa doença, e ela tem uma veiculação pela urina de animais, principalmente do rato. Então, nessa questão da inundação, né, do alagamento,
Com certeza, né, encher os bueiros, esses locais, com certeza, obviamente, né, onde eram os criadouros desses animais, né, dos ratos, esses lugares foram alagados e as fezes, a urina se misturou então com a água, né, e contato com as pessoas, ela acabou sendo transmitida então para quem teve contato. É uma doença, né, como é bacteriana, ela tem um tratamento, a Natália nessa parte que é da área de farmácia, né, pode me ajudar, vai ser com o uso de antibióticos, mas ela pode atacar muito rapidamente os rins também, então dá insuficiência renal e não dá tempo. Então é como eu falei, qualquer doença, o potencial dela tem muito a ver com o organismo que ela, né, que pega, que está sendo afetado. Então a gente sabe que teve óbito, né, eu li algo sobre um senhor, eu acho que teve óbito por leptospirose, só que ela tem tratamento, então talvez ele estivesse bem debilitado, e o organismo não conseguiu combater, né, com os anticorpos, e eu não sei se ele chegou a passar por atendimento, por medicação, eu não li sobre isso, né, mas outra doença também, falando da hepatite, né, também é por veiculação hídrica, alimentos contaminados, a água. Então, além de toda essa questão ambiental, social, né, as inundações passam por essa questão também de saúde pública, né, que vão surgir muitos, né, e com certeza outros casos virão ainda, né, infelizmente, de doenças em função disso. Quando acontece, nesse caso, a inundação, ele não tem muito, né, o que as pessoas deveriam ter tentado, né, proteger, de não ter esse contato direto com a água, mas a gente sabe que, né, isso, na frente a essa situação é utópico, não tinha como, né, importante era lá salvar as vidas, né, e as pessoas acabaram, né, por conta disso, né, de tentar salvar vidas, né, se expondo a esses riscos, né. Quanto à leptospirose, eu vou contribuir com vocês. Gente, assim, é um risco muito grande e entre muitos sintomas, puxando para esse lado, a febre alta confunde às vezes com outras doenças como a dengue, mas existe um sintoma muito característico que é a dor muscular na panturrilha, atrás da perna. Então, a orientação é que quando a pessoa teve contato com a enchente, que procure ajuda especializada, que procure médico. E é esse médico que vai prescrever, como a Dani falou, o medicamento, que ele é um medicamento profilático. Então, a pessoa que teve contato com a água de enchente, o médico vai prescrever 2 tipos de antibióticos, então, de acordo com a indicação dele. E é bem importante, né? A gente já são 7 óbitos, se eu não me engano, e mais de 140 casos confirmados de leptospirose. Então, o risco é muito grande. E buscar ajuda quando tiver qualquer sintoma é mais essencial ainda, porque a gente é característica cultural a gente se automedicar, mas esse se automedicar ele precisa ir dentro de um limite do que é plausível para não correr um risco maior mesmo de gerar uma doença mais agravada e com isso o óbito, né? Chegou mais uma pergunta para nós aqui no direct do torniquete, mas antes antes do torniquete sobre na trilha, uma caminhada ao ar livre, dizem que a cobra ela vai picar a terceira pessoa, né? Isso tem uma lenda, o pessoal a gente deve falar, eu vejo a minha mãe fala, muito cuidado, quando tiver ela vai pegar ela não vai picar a primeira nem a segunda, ela vai pegar a terceira. Então dentro disso aí tem alguma coisa, sei lá, técnica científica que fale em relação a isso, ou é só uma lenda urbana, Daniela, sobre que a cobra vai picar a terceira pessoa que cruzar na trilha? Isso é mito, né? Na verdade, como tu falou a lenda, mas é mito. Não tem nenhuma comprovação científica. Eu já ouvi, assim, todos esses mitos, esses ditos populares em relação, né? Eu já ouvi e talvez até um pouco do que me interessou, né? Em ler e estudar a respeito, né, das serpentes, principalmente em relação a esses mitos que geram curiosidade na gente desde a infância, né? A gente escuta isso, fica curioso
curioso, né, e quer saber mais. Mas são mitos, não... Assim, ó, acaba virando senso comum, né, uma pessoa surgiu e uma vai passando para outra e vai acreditando que seja aquilo, mas não vai passando adiante, mas não tem nenhuma comprovação. Então, Oi? Chegou também sobre assim, o uso do torniquete, vamos dizer assim, no acidente, no mato. Eu fui picado por uma serpente. Posso usar o torniquete? Como eu vou agir num acidente com uma serpente, uma cobra que me picou? Como eu vou agir? Como é o primeiro atendimento, o primeiro socorro em relação a uma picada de cobra, Daniela? Tá. Vou responder do torniquete e já tentar pegar mais a situação do acidente em si. Quando acontece, né, o acidente, as pessoas geralmente, né, se tem aquela ideia de buscar, tem que matar a cobra, né? Daí tem também que é um dito popular, se matar a cobra, eu vou sobreviver, se ela ficar viva, a pessoa morre. Isso é mito também. Não vai deixar a cobra tomar água. Não, é tudo mito. A pessoa, né, ela se assusta, fica nervosa, obviamente, né, qualquer um vai ficar nervoso na hora. Ela pode, se ela tentar, se ela tiver, né, começando assim, foi picada, se ela tiver como ela tentar ver o que foi, né, ela sentiu ali que foi picada, foi mordida, ela tentar ver, enxergar, né, essa serpente, qual foi, e hoje em dia a gente sabe que o pessoal geralmente carrega celular, né, para tudo que é lugar, né, claro que isso não é uma regra, mas se a pessoa tiver ali o celular, tentar fotografar. Não ir matar, não tentar pegar para levar para o médico, para o hospital, nem nada, porque esse tentar fazer isso, essa manipulação do animal pode fazer com que o acidente se agrave, né, leve uma outra mordida ou uma outra pessoa que esteja junto fazer isso também seja mais uma pessoa acidentada em relação à picada da serpente. Então, se puder fazer o registro fotográfico ali com o celular, a pessoa tem que se manter calma, né, para que o fluxo sanguíneo então não aumente, levando então a peçonha chegando mais rápido aos órgãos vitais. Então ela tem que tentar, né, se acalmar, que é difícil, né, mas é necessário, e não se faz nada além de lavar ali o local da mordida com água e sabão. Tá, lava-se, como ficou, né, que é a incisão ali das presas, é uma entrada também para bactérias, então tem que se lavar ali aquela região, tá, e a pessoa procurar atendimento médico, com urgência, tá? Então, nisso vai depender da situação. Se ela estiver acompanhada com outra pessoa, a outra vai auxiliar, e se ela estiver sozinha também, ela vai ter que tentar se manter o mais calma. O ideal, certo, é ela se manter tranquila, lavar água com água e sabão, de preferência deitar e deixar o membro ali que foi picado, né? Se foi braço, perna, o pé, mais elevado também. Por que não se faz o torniquete? As pessoas acham que com o torniquete elas vão diminuir, então, a questão do fluxo sanguíneo, né, que não vai levar o veneno para o restante do corpo. O veneno vai ser levado de qualquer forma. E quando tu faz o torniquete, o que acontece? Faz com que acumule mais a peçonha naquela região do corpo. Então, se foi na perna, vai ficar ali, vai inchar aquele local, e a potência dessa peçonha naquele local vai ser maior. Então, por exemplo, num caso de uma mordida de jararaca, que tem o veneno com ação necrosante, então ele vai causar um dano muito maior para aquela perna, para aquele órgão ali com torniquete. Então, não se faz, não se coloca erva, o que mais que usam colocar, eu ouvi falar erva, cinza, nada disso. Fogar também? Não, cortar, não. E as pessoas também que eu ouvia, hoje eu não escuto tanto, mas né, na minha infância a gente escutava bastante, que tu vai ali e pega e suga o veneno, né? Outra pessoa vai lá e chupa o veneno da perna, ele corta e suga. É um risco duplo no momento que fizer
que tu for ali e cortar ou colocar a tua boca ali, tu vai estar transmitido nessa incisão da mordida bactérias, então pode agravar o quadro e ter então uma infecção bacteriana secundária, né, um segundo agravamento para a vítima e a própria pessoa também, no momento que ela tiver um ferimento, qualquer coisa, né, na via oral, ela também pode acabar se envenenando. Então, não se faz isso, tá? Algo que eu também sempre falo que é importante durante esse trajeto até o atendimento médico, né, é que a pessoa beba bastante água. E aí entra, não pode beber isso, pode beber aquilo. A água tem que tomar bastante. Todas essas peçonhas, né, das cobras, das serpentes peçonhentas, elas acabam agindo muito rápido nos rins. Então, o beber água mantém, então, com que os rins, o sistema, então, renal da pessoa fique trabalhando, força eles a trabalhar, a continuar trabalhando. Eu contei até que eu acho que foi no curso, no último que eu participei com a NPO de sobrevivência, um caso, foi no Mato Grosso do Sul, com uma policial civil lá, eu vi na internet na época, ela, acho que estendendo roupa, né, Mato Grosso do Sul, ela foi picada por uma serpente lá da região e fez tudo certinho, se movimentou para ir para o hospital, mas quando ela chegou não tinha o soro, né, no local, acho que era mais uma cidade menor, assim, mais de interior, e quando ela conseguiu chegar, no caso numa cidade maior, que fizeram, né, a aplicação do soro, os rins dela já haviam parado e ela acabou morrendo por insuficiência renal. Então, assim, a tomar água pode fazer, né, beber, mesmo que não tenha sede, beber bastante líquido, pode, então, ser o diferencial, né, até esse atendimento. E não adianta, assim, o atendimento tem que ser com o soro. É o que vai resolver para cada tipo, vai ter o soro e não tem essa necessidade de levar a serpente, que nem as pessoas pensam, vou pegar, vou capturar para levar. Por quê? Porque lá, o pessoal que, né, nos hospitais, né, que tem o soro, que fazem a aplicação, né, em tese, eles devem ter, então, o pessoal lá que consiga, pelos sintomas do envenenamento, ali pelos sintomas, conseguir identificar, né, qual tipo de serpente que foi que picou, seria o correto, tá? Então, assim, a maioria eles têm o soro polivalente que serve para todas elas, né? De modo geral, Em alguns hospitais tem soro específico. Acho que Santiago, se eu não me engano, é o polivalente, que é para mais de uma que tem. E fora a regional que a gente tem, daí em Santa Maria, que tem soros específicos, tá? Mas, assim, é sempre esse cuidado, calma, tranquilidade, não mexer, não cortar, né? Só erguer a perna, respirar fundo, beber bastante água, procurar atendimento médico, tá? Urgentemente. E Paulinho? Em relação ao soro antiofídico, as pessoas me perguntaram ali no direct, umas 3 pessoas, né? Como é que ele era feito? Eu não sei se tem como rapidinho só falar como é que ele é feito. Tá. Ele, a questão que a gente estava falando antes de não matar elas também perpassa pela importância científica que elas têm. Elas causam os acidentes, mas também são elas que acabam ajudando a salvar dos acidentes depois, né? A produção do soro é feito com a própria peçonha, com o próprio veneno de cada serpente. Então, existem institutos no Brasil que fazem a extração. Rio Grande do Sul tinha o NOPAS, que era lá na Fundação Zoobotânica. Eles faziam a extração, depois que fechou a fundação, acho que ele foi desativado. Até onde eu sei, ele estava desativado. Eles faziam, então, a extração do veneno, né, da peçonha, e enviavam para ou o Instituto Butantan ou para o Vital Brasil. Nesses institutos, então, eles fazem um processo que é a inoculação,
né, dessa peçonha em doses pequenas, principalmente usando cavalos. Tá? Eles colocam porque é um animal que consegue fazer uma produção de anticorpos muito grande, bem resistente, então eles colocam uma quantidade que não vai trazer prejuízos para aquele animal, e tem um tempo para cada tipo de peçonha, vai ter um tempo específico que vai ficar, né, ali a peçonha, o veneno agindo no corpo do cavalo e ele produzindo os anticorpos para combater especificamente aquele tipo de toxina. Depois eles extraem, então, fazem a extração do sangue do cavalo para fazer a retirada do soro, especificamente desses anticorpos para produzir o soro. Tá? Isso, sim, foi a primeira a descoberta básica de como tratar dessa forma, né? Eles já usam talvez outros animais, outras formas. Acredito que sinteticamente também já tem produção também do soro. A ciência ela evolui bastante, então inicialmente foi essa forma e ainda é usado. Uma outra, falando da extração, que é legal falar, que eu lembrei, que o Paulinho também sempre comenta nos cursos, pergunta, eu vou lembrando, a questão a jararaca, o veneno dela, a peçonha dela é a matéria-prima para a produção do captopril, que é um dos medicamentos, né, para estabilizar a pressão arterial. Então, muitos outros medicamentos, com certeza, ainda a ciência vai descobrir dessas peçonhas, sejam das serpentes ou de outros animais de interesse médico. Né? Por isso que eles são de interesse médico. Não é só por causarem, né, um envenenamento na pessoa, mas porque no momento que eles têm essas toxinas, vários tipos de componentes químicos ali agindo, também essas peçonhas, elas têm um grande potencial para se descobrir, então, medicamentos, né, para a indústria farmacêutica também, né, para a ciência descobrir coisas. Sabe que o assunto serpentes, cobras é muito interessante, e aí o que é para nós passar para outro animal, uma dúvida que também nos perguntaram assim, fulano lá foi picado e não aconteceu nada, vamos dizer aquele que chamam, não sei se é o bote falso, a picada seca, então, para nós passar para o próximo, tá? Para encerrar as serpentes, chegou essa pergunta que em relação fulano lá foi picado e não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? O que houve? Porque diz, a cobra injetou o veneno ou não, para nós passar, encerrando as serpentes, para nós passar para o escorpião depois, Dani. Viu, Dani, só para complementar aqui, surgiu aqui nas perguntas se o idoso pode ficar com alguma sequela também depois de uma picada. E depois passamos para o escorpião. Tá. Pode sim ter sequelas, ficam sequelas, a gente sabe de bastante, né, casos, e isso é como qualquer outra doença, né, que age assim por algum outro, por algum micro-organismo, bactéria, vírus no organismo, né, pode deixar alguma sequela, e uma toxina também, no caso, né, do veneno das serpentes, também pode deixar algum tipo de sequela depois, né. Então, as jararacas a gente já leu e já viu casos que fica a pele, a questão muscular ali não se regenera, né? Às vezes começa uma necrose, né? Ou a perna perde e fica mais flácida ou diminui, né? A questão da massa muscular, né? Dá um encurtamento também. Então tem sequela, sim. Mas como as doenças também causam, né? Mas ele vai conseguir o soro, né, ser aplicado a tempo, né? Tem todo um tratamento para isso. Ele vai conseguir, então, evitar, né, o dano maior, que é a morte, né, da vítima, da pessoa que foi mordida. Mas poderá deixar, sim, alguma sequela. Voltando, então, ao bote que o Paulinho estava falando, né? O bote seco. Popularmente, tem várias formas, né? Esse bote seco é quando a pessoa, né, teve o bote ali da serpente, foi mordida ou não. Também tem o caso que ela erra o bote, a gente pode chamar de bote seco, mas quando ela é aparentemente mordida,
e não tem reação, não tem reação clínica ali, não acontece nada. Então, são algumas razões. Por exemplo, durante o bote, ela só raspa as presas, né? Ela não consegue injetar, ela raspou as presas na pessoa e não conseguiu injetar ali, cravar, né, popularmente dizendo, as presas para inocular o veneno. Ou só uma presa, ela conseguiu só, né, que uma presa entrasse, ele perfurasse, porque ela é como se fosse uma agulha, né, a presa, uma agulhinha hipodérmica. Então ela não conseguiu colocar as duas, uma só, então foi uma quantia pequenininha de peçonha, ou foi as duas, né, e a quantidade foi pequena também, então acaba não causando na pessoa nenhum sintoma. Por quê? Porque se essa quantidade é mínima, ou mesmo às vezes sem nada de veneno nesse bote, por isso que ele é seco, ou uma quantidade mínima, o organismo vai conseguir combater das pessoas. Se é uma quantidade pequenininha, ela vai produzir os anticorpos e combater. Pode causar também, né? Obviamente, ali vai inchar, vai ficar doloridinho, mas ela vai de leve, mas vai conseguir combater sem o uso do soro. Então acontece bastante isso, diz que é bem comum. Eu tinha lido a respeito disso, uma matéria do Instituto Butantan falando que em relação às jararacas, cerca de 10%, né, dos botes delas são considerados botes secos. Então, é bem comum. Às vezes e acontece, né, as pessoas que são, eu já ouvi muito, mas uma cruzeira picou lá o fulano e não aconteceu nada. Daí a gente vem com essa fala, não, tem que levar para o hospital porque não adianta benzer, né, tem essa questão de benzer, de colocar isso, de remédio, não sei mais o que as pessoas fazem. E isso, se a pessoa está com envenenamento, não vai resolver. Ela precisa... Isso. Então, pode ter sido... que se foi realmente, né, por exemplo, uma cruzeira, no exemplo que eu estou dando, pode ter sido que tenha sido um bote seco, né, que foi uma quantidade muito mínima de injeção do veneno, ou uma presa só com um pouquinho de veneno, ou nada de veneno, ou ela não cravou as presas, só raspou, né, e a pessoa achou que ficou a marquinha, achou que foi mordida. Ou de nem ter sido também a própria cruzeira, né? Foi uma outra semelhante, que uma opstóglifa, que nem eu estava falando, que não, né, a pessoa confundiu, não era a espécie, então não vai causar nada. Então existe esse risco. Mas o bote seco é isso, é uma quantidade muito pequena ou nenhuma quantidade de peçonha que é injetado através da mordida e não dá reação. Se é a quantidade de pequena, o organismo consegue combater daí e não precisa de atendimento médico. Uma vez eu estava fazendo uma reportagem, fui fazer uma reportagem jornalística lá na Condelaria, em São Borja, estava no meio do mato. Aí a gente estava procurando o grupo de militares que estavam lá fazendo as manobras de guerra, né, naquela reportagem que a gente ia cobrir, e eu cheguei na beirada de uma cerca para ver num mato de eucalipto se o pessoal estava por ali acampado. Cheguei na beirada da cerca, quando olhei para o chão, né, meio metro de mim, a cobra enrodilhada para dar o bote. Ela deu o bote, ao mesmo tempo eu pulei para trás, e ela bateu na barra da minha calça. Aí eu caí para trás e ela deu outro bote. Aí ela errou o bote. O terceiro bote, até hoje ela não me achou. Eu não sei que cobra era, porque eu também não fiquei para ver. Estava no meio dos militares lá, era a cobra capitão, né? O problema é o seguinte, depois eu caminhando no meio daquele mato, qualquer graminha que tocava em mim, eu dava um pulo achando que era cobra. Aí eu enxerguei cobra para tudo que é lado. Pode ter sido alguma das jararacas, né, que geralmente elas dão vários botes, né, elas são bem agressivas. A cascavel já não é diferente, né, a cascavel ela é certeira, geralmente assim, ela fica ali, ela avisa, né, mas ela tem um bote bem preciso, e a jararaca não, ela vai, como diz o pessoal, vai botear bastante, até acertar. Sorte a tua, que escapou. E aí, vamos lá. Gente, em relação ao escorpião, vou fazer uma pergunta, a gente chegou nas 5, né? No direct, no meu e no da NPO. Se aquele escorpião pretinho que a gente encontra em casa, ele é venenoso? Não.
Assim, ele tem, né? Ele é um animal que é peçonhento, ele produz, tem ali o ferrão, o aguilhão, né? Que é para fazer, para inocular o veneno dele, mas esse veneno tem um potencial ali muito baixo. Então, vai causar, se ele conseguir ferroar, né? Vamos chamar de ferrão, então, se ele ferroar ali, se ele conseguir fazer isso, vai ficar dolorido, né? Obviamente, vai doer, vai inchar um pouquinho, ficar vermelho, né? Mas não precisa de atendimento médico, não vai passar disso. Esse preto não. O que nós temos aqui comum é o Botiurus bonariensis, o nome, na nossa região, que é bem comum. E Rio Grande do Sul tem registro do escorpião do amarelo também, que é os do gênero Titus, que são os peçonhentos, o Titus cerulatus, e um outro que não é muito comum, assim, nem na literatura, que é o Titus costatus, é o nome, é um escorpião manchado. Não sei se ele tem no banner aí, não lembro. Mas ele é um marrom mais escuro, todo manchadinho, assim, vários. Tem sim. E qual é o da nossa região? Qual é o mais comum? E se tu tem informação de algum acidente que aconteceu com alguma pessoa que foi picada por escorpião na nossa região? Do amarelo, e esse não tem registro. Eu desconheço, pelo menos, assim. Já pesquisei a respeito, né, para saber, não achei. O que tem, assim, que é bastante comum é esse preto. Existe um outro mais castanho também, assim, que é mais avermelhado. Esse, assim, eu vou confessar que eu ainda não consegui identificar, chegar que espécie é esse mais marronzinho. Eu estive pesquisando e não achei. Achei o costatus, esse que eu estava falando, que é o manchado, mas não é o mesmo. Que eu já ouvi relatos que tem um que é avermelhado, que as pessoas encontram. Eu ainda acho que é o mesmo do preto, que ele é uma variação dependendo da idade, né? Eles mudam a coloração, talvez mais jovem, ele tem uma coloração e depois ele fica bem escuro, fica preto. Eu acredito que seja isso. Todos eles, né, as próprias serpentes, elas mudam a coloração durante a vida também. Quando são juvenis, elas podem ter, às vezes, uma coloração mais avermelhada e a pessoa achar que é coral, por exemplo, e não é. E nos escorpiões também isso acontece. Tem às vezes muda a coloração e dá essa confusão, assim, porque não é aquele padrão, né, que a pessoa conhece, ela está acostumada, mudou ali, ele é jovenzinho, tá diferente e confundir. E o que fazer num acidente quando uma pessoa é picada pelo escorpião, que esse mesmo preto, né, o preto que ele não tem seria veneno, a peçonha, como chamar isso? O escorpião, ele tem veneno ou tem peçonha? E a gente já viu falar que é doída, né? Eu não conheço ninguém que tenha sido picado pelo escorpião. O que fazer, né? Qual é o atendimento, né, do primeiro socorro em relação ao acidente com o escorpião, né? Eu conheço, meu filho foi picado pelo pretinho. Criança, eles gostam muito de umidade, então para fora, ele tá brincando numa caixa de areia, na verdade, e eu acho que eles molharam criança para fazer o barrinho para brincar, e eles devem durante a noite ter vindo ali naquela umidade, eles procuram umidade, locais úmidos, e brincando, ele estava escondido na areia e acabou ferroando, assim, mas ele ficou inchadinho um pouquinho, ficou na hora doeu, né? Criança chora, doeu, né? A gente usou uma pomada dessas que é para picada geralmente de insetos, né? Essas mais comuns, tipo Fenergan também, tem antialérgico, mas só ficou nisso. Como eu vi, né, nesse caso que era o escorpião, que era esse preto, não causou preocupação de trazer, né? Mas se a pessoa verificar que é um escorpião de coloração amarela, tipo um amarelo queimado, assim, mais claro, ou um castanho, que nem esse que é castanho manchado, ela deve procurar atendimento médico também, porque existe o soro escorpiônico, né, para ser aplicado.
Então, também tem soro, porque pode causar, então, reações, né, mais fortes no organismo. Mas tem o outro, tem Paulinho também, ele tem veneno também, só que é um veneno mais fraco. Então, não causa, assim, maiores danos, ele é só mais uma reação mesmo alérgica ali, dor local. Já está respondido, então, se tinha soro antiescorpiônico. Então tem, né? Isso aí. Dani, o seguinte, ó, a gente sabe que o Aedes aegypti, o inseto Aedes aegypti, é um grande problema e que a gente pode eliminar esse problema simplesmente tendo um olhar de cuidar do pátio da nossa casa, não deixar água acumulada, enfim, eliminar pontos de água parada para evitar o Aedes aegypti. No caso dos escorpiões, como é que a gente deve proceder para não ter essa visita indesejada? Tá. Assim, na verdade, eles podem causar um problema também de saúde pública bem agravado, porque eles acabam se proliferando bastante, né? Principalmente em ambiente urbano. Como eu falei, eles gostam de ambientes com umidade, né? Escuro, então tentar manter os pátios, né, as casas, o mais limpos possível, tá? E isso vai valer além do escorpião, né? Isso é uma regra. Então, assim, entulho, o resto é madeira, tijolo acumulado, né? Sempre tem esse cuidado. Eles vão buscar esses locais para se abrigar. Porque junto a esses locais também de umidade vem o alimento para eles, vem as presas, vem outros insetos. Buscar, né, esses locais que está sujo ali, que tem algum tipo de matéria orgânica, que nem madeira acumulada, por exemplo, eles vão buscar esses locais para se abrigar e também para procurar alimento. Então tem que ter esse cuidado da limpeza, não deixar material acumulado, ou tentar sempre colocar, se precisa fazer, né, ter esse material, fazer ele mais alto do chão, fazer um estrado, alguma coisa ali para erguer, sabe? Uma base, assim, para não ficar direto no chão, para não acumular, porque é natural. E geralmente quando se tem casos, né, de escorpião, a gente já recebeu no trabalho, isso, assim, que tá aparecendo bastante escorpião, sempre tem uma fonte disso, assim, ou uma madeira lá acumulada, resto, tem algum lugar lá que tem bastante entulho, alguma coisa que é ali que eles estão vivendo. Viu? Outra pergunta que surgiu, só que eu já vou perguntar, que é da aranha, mandaram no meu direct agora, se a aranha é aquela cabeluda ali, a caranguejeira, ela é fatal, se eu ver a picada dela, a mordida como é que é em relação a isso? Mandar agora. Isso, a caranguejeira, assim, como foi falado no início, estão dentro dos animais peçonhentos, porque produzem peçonho, veneno e inoculam. Então, todas as aranhas produzem, né? Mas as de interesse médico, né, que é o que nós iniciamos falando, né, são aquelas que essa peçonha, esse veneno causa malefícios, né? Tem um potencial maior de envenenamento, de causar danos no organismo humano. As caranguejeiras não, tá? Elas têm, né, a veneno também, se elas picarem, elas morderem, elas vão passar, mas é aquela reação local de dor, é bem dolorido, porque o órgão inoculador das aranhas se chama quelíceras, que ela tem ali na frente. Então, as quelíceras das caranguejeiras são bem grandes, né, porque a aranha em si é uma aranha grande, então é bem dolorida essa picada dela, então fica bastante dolorido, mas não precisa procurar atendimento médico, né. O que pode dar, às vezes, né, o que a gente fala também, e isso abrange os escorpiões, esse o preto, né, que a gente estava falando antes, a lacraia, né, que as pessoas também chamam de centopeia,
vespa, abelha, tudo mais, se engloba nisso, o que pode causar, às vezes, uma reação alérgica, dependendo da pessoa, ela ter alergia e o organismo reagir a isso e chegar a ter um choque anafilático, né, que é aquela reação extrema e que pode levar a óbito. Então, pode acontecer, né, mas é bastante raro. Daí, isso não tem como prever, porque cada ser humano vai ter uma reação e vai depender daquela quantidade ali daquele veneno. Mas ele não tem um potencial de envenenamento para causar, assim, danos mesmo, para matar a pessoa, para levar a óbito, não. Só no caso de choque anafilático. E os pelos dela, que são urticantes, que a pessoa tem que ter bastante cuidado, tá? Com a questão dos pelinhos dela, manipular, cuidar o olho, as mucosas, assim, porque pode dar uma reação também. E qual é a aranha mais perigosa, vamos dizer assim, a mais perigosa, a mais venenosa, que nós temos na nossa região aqui, perto de Santiago, assim, perto um pouco da Mata Atlântica? Qual é a aranha? É a aranha marrom, é a armadeira? Qual é que é a aranha mais assim, perigosa, venenosa que a gente tem? E qual é o que fazer quando for mordido com a aranha, né? O que a gente deve fazer? Tá. Eu vou enquadrar as duas da mesma forma, Paulinho, assim, porque é como a gente falou antes das serpentes, vai depender, tá? A armadeira, ela é considerada no meio científico como a aranha venenosa, mais venenosa do mundo. Tá, existe, então, uma linha que considera ela. Tem uma outra linha de cientistas que consideram se eu não me engano, uma aranha australiana, teia de funil, um nome assim, que não é brasileira, que é lá da Austrália. Mas a armadeira tá no topo, tá? O que acontece? A gente tem a aranha marrom também, que é super venenosa, só que os acidentes com ela são muito mais frequentes, então tem um risco de acidentes maior. Então, pelo risco, é a aranha marrom, tá? Mas a armadeira, sim, pode levar muito rápido a óbito também. Tá? Então, assim, a marrom é uma aranha mais pequenininha, bem comum dentro de casa. Ela gosta de se alojar no roupeiro, dentro das roupas, no calçado. Ela é marronzinha com a pernudinha. Então, ela é uma aranha caseira, então ela causa bastante acidentes por conta disso, as pessoas não verem ela, né, até porque ela é pequena, e ela acaba necrosando, ela pica ali, fica inchado, já fica ali vermelho e já começa a necrosar, que vamos, a grosso modo, dizer que é apodrecer. Se não tratar, né, vai dar aquela morte dos tecidos ali onde ela deu a mordida, e a pessoa pode, dependendo de um dedo, se ela morder e não buscar atendimento, né, vai dar uma reação ali e ela vai perder aquele dedo, tá? Vai acontecer essa necrose, essa infecção ali e pode perder, então, esse lugar, esse dedo, essa parte que foi mordida. A aranha armadeira, ela tem uma reação também neurológica na pessoa, é mais difícil encontrar no ambiente urbano, ela é mais comum na área rural, mas na área rural é bem comum, aparece bastante, é mais de mato mesmo, nas casas. Ela é bem maior, ela é uma aranha grande, assim, que pode chegar ao tamanho da palma de uma mão, até maior. Ela lembra, as pessoas até confundem com a caranguejeira às vezes, mas a caranguejeira é bem mais encorpada e tem as cerdas, né? E no caso da armadeira, não. A armadeira, ela é toda listradinha, as patas dela são listradas de branco e marronzinho, assim, mais escuro. E elas são chamadas de armadeiras porque elas têm um hábito, elas são muito agressivas. Então elas armam como se fosse um bote para saltar e morder a pessoa. Elas erguem as patas da frente, elas fazem como se fosse isso aqui. Erguem as patas e depois elas projetam o corpo, né, para picar as pessoas, e elas conseguem chegar a uma distância bem boa nesse salto para picar. E elas tem uma picada bem dolorida também, tem uma série de reações, e dependendo do local também existe assim na literatura
casos assim que a pessoa paralisou, deu, né, ali atacou muito o sistema neurológico, né, a pessoa fica paralisada, não consegue, né, ter mais movimentos musculares. Nos homens, que a gente sempre comenta também, né, conversa aqui no curso, ela pode causar uma reação que é chamada priapismo também, que a gente, quem ouve pode achar assim, né, mas engraçado, é bastante dolorido para o homem, que ela faz entrar bastante sangue nos corpos cavernosos, no órgão genital masculino, que ele acaba ficando ereto por horas. Então o homem fica ali e fica bastante dolorido. Então ela é uma reação que não é legal. Então as duas, assim, cada uma tem um agir diferente da peçonha, tá? Então, assim, não dá para dizer, essa é mais ou aquela. Mas, eu particularmente, quem tá na live que me conhece sabe que a aranha é o bichinho que a gente não curte muito. Assim, eu tenho bastante medo, principalmente das armadeiras. É o meu terror, é meio quase uma aracnofobia. Oi? Tem medo de aranha, Márcio? Não tenho medo de aranha, mas eu também não dou confiança para elas. As minhas filhas, elas têm esse receio, mas eu sempre digo para elas assim, ó, se a aranha tá lá no teto, tá lá em cima, não tem problema. Agora, se a aranha estiver pelo chão, tu me chama, né? Tem que matar. Ou tem que tirar, né? Porque a gente não dá chance para a aranha, né? Porque, como diz a Dani, ela entra dentro de um calçado, tu não percebe, né? Pode estar dentro de um armário, tu pegar alguma coisa, né? Agora, a época de frio, né? Nas lenhas, pode estar por ali o bicho, né? Então, eu sempre tenho essa ressalva para as gurias. Ó, se a aranha estiver lá no teto, estiver lá em cima, não tem problema. Agora, se ela estiver no chão, pelo chão, por perto, tu não me chame, né? Porque aí... Calçado. Oi? Verificar calçado, não, verificar sempre os calçados, agora bater os casacos, né, a blusa antes da gente vestir, né, principalmente a marrom, ela gosta de se esconder nesses lugares, mas eu também, assim, tenho, desde criança, assim, mais receio, e a armadeira, em específico, assim, eu tenho bastante medo. Mas, só para terminar a resposta, é considerada a mais venenosa, até a nível mundial, então mais do que a marrom, tá? Dani, em relação a animais, por exemplo, que as pessoas às vezes têm medo e até molestam, né? Como, por exemplo, o gambá, lagarto, e agora voltando também um pouquinho aos escorpiões, é verdade que não sei se o gafanhoto ou o grilo é predador de escorpião? Não, acho que é o contrário. O conhecimento que eu tenho, que o escorpião vai se alimentar deles, não. Assim, ó, é que nem a história do sapo e da serpente. Daí, assim, o que a gente conhece? Que as serpentes se alimentam dos sapos. Mas eu já vi um sapo se alimentar de uma serpente, porque vai depender do tamanho, né? Por exemplo, um sapo cururu, num tamanho bem maior, e uma serpente pequenininha, que ele consiga, né, que ele seja maior do que ela pode virar a ser presa. Então, nesse sentido também, porque os louva-a-Deus, por exemplo, eles são carnívoros, né, eles se alimentam também de outros insetos. Então, numa provável disputa, dependendo do tamanho e a situação, não é improvável que isso aconteça. Mas, em tese, pela questão também do potencial de possuir a peçonha, né? O escorpião, né? Ele conseguindo injetar num louva-a-Deus, por exemplo, é ele que vai ganhar a luta. E a mesma coisa, escorpião com aranha, por exemplo, vai depender ali. Tem muitos vídeos na internet, né, que as pessoas colocam ali para fazer a batalha, para ver qual que ganha na luta, vai depender. Entre eles, assim, tem às vezes um acaba conseguindo e o outro não. A mesma coisa, a gente volta, mas fala sempre nas serpentes, entre elas, por exemplo, a cobra coral, a verdadeira coral, ela se alimenta de outras serpentes e ela se alimenta das venenosas, das jararacas, até da cascavel. Ela é muito menor,
só que o veneno dela é o mais potente. Então, se ela conseguir ali injetar, né, ela vai esperar, né? Ela espera. Esses dias até eu estava vendo um vídeo em relação, é uma paciência, né? Ela injetou lá numa jararaca, né? Mordeu e esperou. A jararaca fugiu, só que vai passando o tempo e o veneno vai agindo até ela paralisar e a coral bem menorzinha, né? Ela foi rastreando a presa, né? Que elas fazem isso até encontrar e se alimentar. E além, né, eu estou dando o exemplo da coral, que tem esse benefício porque ela se alimenta de outras, né, peçonhentas, a gente tem o gambá que tu falou. O gambá, o zurrilho também, que são animais que se alimentam de cobras, né, de serpentes peçonhentas e não peçonhentas. Então eles ajudam a fazer um controle biológico dessas espécies. E as pessoas acabam, né, como tu falou ali, molestando, matando eles, mas eles têm essa questão toda desse controle de todos esses peçonhentos, né, se alimentam de serpentes, de escorpiões, né, de aranhas. Então, eles são bem importantes para esse equilíbrio, né? A gente tem que tentar preservar, né, o máximo esses animais. E o organismo deles, então, ele acaba sendo imune à peçonha, tá? O zurrilho, né, tem toda essa fama, né, por causa do cheiro e tudo mais, né? Mas ele faz esse serviço para as pessoas, principalmente no meio rural, que é se alimentar, né, desses animais peçonhentos. O gambá, que as pessoas... Oi? Pode falar, eu ia tirar uma dúvida. Não, o gambá, quando eu me refiro aqui, as pessoas popularmente chamam de raposa. Só para aqui na nossa região chamam de raposa. Só que não, assim, é um nome popular que não é, assim, quem gosta de assistir desenhos infantis, filmes, vai ver que as raposas, né, elas são mais semelhantes ao graxaim, tá? É um canídeo. Então, a nossa raposa seria os graxaíns, ou sorro também, que o pessoal chama, tá? E o gambá não, o gambá é diferente, ele tem um marsúpio, a bolsinha para carregar os filhotes. Aqui na cidade aparece muito, eles vêm se alojar no forro de casa, ele não causa mal nenhum, ele se alimenta também, né? Mais a questão ali do cheiro, né, que por ser um animal silvestre vai ter, né? Mas ele não causa esses danos, assim, ou transmissão, assim, direta de... Todos podem ter doenças, são vetores de doenças, mas não precisa ter todo esse pavor e matar, né? Então dá para tentar buscar uma alternativa também para fazer a retirada deles, ou esperar, porque muitas vezes eles se alojam só no período reprodutivo e depois a família vai embora também. A gente sabe que quando mencionamos animais, interesse médico, surgem muitas dúvidas. São dúvidas que ao longo dos dias a gente até vai deixar numa caixinha de perguntas e dizer, Dani, que todas as perguntas que surgem a gente vai te repassar, tá? Como uma parceira nossa. Dizer que quem quiser saber mais, tem o curso dia 15 de 16, né, que a gente dedica uma boa oficina, um bom em relação a isso. E agradecer também a presença do Márcio na live, assim, eu acho que a gente ficaria até meia-noite, né? Olha, uma semana falando sobre um leque de venenosos, peçonhentos, enfim, é o que, dentro do que todos aqueles de interesse médico que a gente vem falando, vem conversando, e dentro das oficinas, né, é uma das oficinas que tem no nosso curso de primeiros socorros em áreas remotas com stop de bleed, é a oficina de animais de interesse médico. A gente fez uma explanação, como isso é um leque de situações, são vários animais que ainda a gente não conseguiu falar, assim, achei que nós íamos ficar um dia inteiro falando, porque é um assunto muito interessante, é um assunto muito importante, né, dentro do horário que a gente tinha estipulado, já estamos, né, estourando, e fazer um chamamento, que quem quiser saber mais, né, mande pergunta para nós, e também participe do nosso curso de Primeiros Socorros da Área Remota, dia 15 e 16, que lá vai ter
todo um leque, né? Vai ter toda aquela explicação, material, né, didático para poder conhecer, né, e tirar as dúvidas em relação aos animais venenosos e peçonhentos, Natália. Isso aí, então, obrigada, Dani, obrigada, Márcio, pela parceria. Nós dois, NPO, a gente quer dizer que estamos no local onde vai acontecer o curso. A gente não deu muito spoiler ainda. Talvez as pessoas queiram conhecer ainda mais, então serão todos muito bem-vindos ao nosso curso. Qualquer dúvida tem um link na bio, é só nos chamar. Acompanhe a NPO, a Dani também traz bastante informação. Márcio, muito obrigada, tá? Por vocês participarem conosco. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Márcio, obrigada, Natália, Paulinho, e, né, para quem for fazer o curso, né, nos vemos, então, dia 16, eu acho, de junho, isso, dia 16, então, para a oficina, né, dos animais peçonhentos, animais de interesse médico, e como o Paulinho falou, né, lá também a gente tem mais recursos, né, para trabalhar material didático, fica mais visual, né, mas eu espero que quem participou, que ouviu, né, que tenha conseguido aprender um pouquinho e levar isso, né, para a vida também. Muito obrigada. Valeu, Paulinho, valeu, Natália, excepcional aí, NPO Treinamentos. E é isso aí, a gente lembrando que tem o nosso canal no YouTube, que é o Casal Força Sempre, lá se inscreve lá, ativa o sininho, aquele joinha que é muito importante. Daqui a pouquinho tem vídeo novo lá no canal, o Café na Cachoeira, Márcio. Agradeço a presença da Daniela, bióloga, nossa colega e amiga, parceira dos nossos cursos, Márcio Brasil também. A nossa vizinha. A nossa vizinha aqui, também que entrou agora aqui, um grande abraço, uma boa noite para ela. E estamos aí, né, no local, né, que vai ter uma grande surpresa no dia do curso, né, que a gente está trazendo, que tem transporte, alimentação, enfim, é um leque de situações que é preparação, primeiro socorro, sobrevivência, mas uma grande vivência nesses 2 dias, 15 e 16 de junho. Contamos com todos vocês, vagas limitadas, né, ainda restam algumas vagas, só acho que 5 vagas ainda, eu acho que já preencheu mais uma, falta 4. Então, até lá, muito obrigado, uma boa noite a todos, um forte abraço. Tchau, gente. Tchau, tchau.